Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus. Eu sou a Karine, faço parte da Academia de Mulheres Helena White e é um prazer poder estar aqui para falar para vocês de um tema extremamente importante que a gente lida todos os dias, a todo momento. Então eu já agradeço a Deus e já agradeço a pastora Helena por essa oportunidade de poder estar aqui e compartilhar com vocês desse tema importantíssimo. Então eu creio que o Espírito Santo ele vai palestrar de forma sobrenatural sobre a vida de cada uma que for assistir esse vídeo. Eu creio que vai ser uma aula libertadora para as nossas vidas. Então a gente vai começar a falar desse tema, que é mente campo de batalha. E aí vou estar falando um pouquinho para vocês do que é essa batalha que a gente enfrenta, quais são as armas que nós devemos usar, quais são as fortalezas. Então, vou estar trazendo para vocês um conteúdo de alguns autores para poder estar acrescentando mais aprendizado para as nossas vidas e para poder estar trazendo ainda mais libertação para as nossas vidas. Então, vamos começar a falar um pouquinho. Nós sabemos realmente que a mente é um campo de batalha. Então, nós estamos em constante guerra espiritual e a nossa mente ela vai ser o lugar estratégico, né? É a porta de entrada dos pensamentos. Então, esses pensamentos poderão nos derrotar ou trazer vitória para as nossas vidas. A gente sabe que a nossa mente ela tem uma importância muito grande, um poder decisivo muito grande na direção das nossas vidas. Só que apesar disso, a nossa mente ela é bastante negligenciada. Então, como a gente não consegue tocar naquilo que a gente pensa, sem perceber, em muitos momentos nós vamos alimentar pensamentos que podem ser altamente destrutivos. Por isso, é importante nós exercitarmos a nossa mente, levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo e eliminar todo esse lixo que Satanás tenta implantar, eliminar essas artimanhas que ele tenta implantar na nossa mente, com a intenção de nos enfraquecer, com a intenção de nos paralisar. Então, a Organização Mundial da Saúde tem um conceito que aponta que a saúde é bem mais abrangente do que uma simples ausência de doença. A organização vai dizer que a saúde é um completo estado de bem-estar físico, social e mental. Então, todas essas vertentes merecem uma atenção. E aqui a gente já vê que a mente está incluída. Então, não é simplesmente ausência de doença. Então, nós devemos cuidar da nossa mente. Se preocupamos tanto em não sujar um determinado local com a poluição, então nós também temos que nos preocupar com a nossa mente e saber o que está entrando, o que pode estar poluindo. Então, é de extrema importância. Então para nós começarmos a entender contra o que é essa nossa luta, contra o que nós estamos lutando exatamente. Então, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra potestades e principados, ou seja, contra as forças espirituais do mal. Então, aqui nós temos que entender contra o que estamos lutando. Então, nós estamos lutando, nós vemos que é algo espiritual. E o que seriam as fortalezas na mente? O que seriam essas fortalezas? De acordo com a autora Joyce, do livro O Campo de Batalha na Mente, vai dizer que uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de uma certa forma de pensar. Então, Satanás ele tenta estabelecer essas fortalezas em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa e um engano astuto. Então, é assim que ele vai tentando implantar essas fortalezas na nossa mente. E essas fortalezas, elas não são de um dia para o outro. Podem ter origem lá desde a infância. E aí, vai sendo dia após dia que Satanás ele vai implantando essas mentiras na nossa mente. E aí, dessa forma, a gente não consegue enxergar a verdade. E aí, muitas das vezes, vai nos impedir de ser libertos.
Então, que tipos de fortaleza, né, podem ser? Então, a fortaleza ela pode ser desde uma rejeição, traição, abuso, incredulidade, pecado sexual e até uma mágoa. Tem um artigo que relata que os abusos ou vícios, por exemplo, pessoas que no passado, né, sofreram abusos ou tiveram vícios em pornografia, que mesmo depois de ter aceitado Jesus, mesmo depois de ter ido para a igreja, servir a Deus, mesmo depois de ter passado por tudo isso, ficaram com essas fortalezas na mente. E aí, quando essas pessoas se casaram e foram se relacionar com seu cônjuge, não conseguiam se relacionar. A sua mente começava a relembrar, a fazer comparações, e aí a pessoa não conseguia se sentir bem. Então, isso é um tipo de fortaleza que pode vir desde lá de trás, com um abuso sexual, desde lá da infância. Então, é necessário uma série de coisas. Você precisa, por exemplo, no caso de se foi um abuso sexual, você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar perdão para aquela pessoa que fez tudo isso. Não é um processo fácil. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É um processo que o Senhor vai trabalhando. Então, você precisa perdoar para que haja essa cura, para que comece essa cura de dentro para fora. E o Senhor, Ele vai restaurando a sua autoimagem cada vez. Então, mulheres lindas, você que está assistindo, que talvez já tenha passado por um tipo de abuso sexual, vocês têm que entender, vocês são menina dos olhos do Senhor. Aqui eu tenho uma referência, no Salmos 17, versículo 8, vai dizer: você é menina dos olhos de Deus e Ele te esconde debaixo das suas asas, olha só. Então, você é importante. Então, muitas das vezes, você que acha que a sua vida não tem sentido, olha só, você é importante. Então, ore, peça ao Senhor que venha restaurar essa autoimagem. Então, muitas também têm o tipo de fortaleza da rejeição. Muitos passaram por situações de rejeição e até hoje tem essa imagem, né? Se acha rejeitada, acha que não tem valor, mas a palavra do Senhor no Salmo 139, versículo 14, vai nos dizer que o Senhor nos fez de um modo especial. Então, ore ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos fez cada uma de nós de modo especial. Cada uma de nós temos uma identidade diante dele e ele quer resgatar, porque muitas, por causa dessas fortalezas, já perderam a sua identidade, já não conseguem mais se amar, já não conseguem mais se valorizar. E o Senhor, ele quer resgatar essa identidade. Você é importante. Aqui nós temos outros tipos de fortaleza que a autora Joyce traz no livro dela. São aqueles tipos de fortaleza que a gente enfrenta muito no dia a dia. Uma delas, por exemplo, a inabilidade de concentração. Lembrando que nem sempre essa inabilidade de concentração vai ser espiritual. Tem também, né, a questão de quando a pessoa não se alimenta direito, falta vitamina, isso também pode causar falta de concentração. Mas quando for espiritual, muitas das vezes, aqueles dias que você não consegue se concentrar de forma alguma para ler a palavra, para orar, para buscar, o inimigo, muitas das vezes, ele quer atacar nossa mente nesse ponto. Por quê? Ele quer te impedir de concentrar, porque ele sabe que se você buscar, se você cada vez querer mergulhar mais na palavra, você vai cada vez mais ser liberto. E ele não quer que cada um de nós venhamos ter essa libertação. Ele quer impedir que você tenha esse acesso ao reino, quer impedir que você tenha cada vez mais acesso ao reino espiritual. Então, muitas das vezes, a sua mente, aquele dia vai estar aquela mente cansada, você vai estar se sentindo mesmo ali atacada e não vai conseguir se concentrar. Outro tipo de fortaleza que a autora Joyce vai trazer no livro dela é quando ela diz que a racionalização conduz confusão na mente. E por quê? Isso faz muito sentido. Porque Satanás frequentemente gosta de roubar a vontade de Deus para as nossas vidas simplesmente por causa do raciocínio. Por quê? Porque muitas das vezes o Senhor vai nos direcionar em alguma coisa, vai falar algo que na nossa mente não vai fazer muito sentido. Muitas das vezes não vai ter muita lógica. E aí,
muitas das vezes Satanás vai querer tentar colocar dúvida no nosso coração. A nossa mente vai ser tentada a desconsiderar aquilo que o Senhor fala simplesmente por não ter lógica. A autora vai dizer que a nossa mente, ela gosta de trabalhar com lógica, ordem e razão. A mente gosta de lidar com aquilo que ela está entendendo. Então, muitas das vezes, o inimigo ele vai se aproveitar dessa situação para poder querer atacar nossa mente, querer dizer que não faz sentido e trazer dúvidas. Outro ponto que a autora Joyce vai dizer, né, um tipo de fortaleza que pode acontecer na nossa mente é aquela mente julgadora. O diabo ele fica ali todo momento querendo colocar pensamentos de julgamento, fazendo com que os nossos pensamentos, as nossas conversas venham estar focados somente naquilo que está de errado com os outros. Somente olhando o erro dos outros e não olhando para o nosso erro. Então, a Joyce vai dizer, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos os nossos próprios erros. Então, permita que o Senhor lide com você primeiro e aí você vai aprender a forma bíblica de ajudar o seu irmão a crescer na caminhada cristã. Isso é muito interessante. Outro também ponto que a autora vai dizer, esse daqui é extremamente essencial, é achar que nós não estamos em guerra. O diabo ele gosta de pessoas que não acreditam na sua existência, gostam de pessoas que acham que essa guerra não é espiritual. E aí ele vai trabalhando, usando essas estratégias sujas, essas estratégias imundas. Então, dessa forma, as pessoas elas não vão conseguir enxergar a fundo a origem dos problemas. Elas não vão conseguir reconhecer e, com isso, não vão conseguir se libertar. Dessa forma, o inimigo ele vai cada vez mais ganhando território. Outro tipo de fortaleza que acontece muito é a comparação. Muitas das vezes a nossa mente anda conturbada, muitas das vezes em momentos estamos fazendo comparações, e isso se relaciona também até mesmo com a nossa identidade, porque todas as vezes que a gente começa a se comparar, queremos fazer algo só porque alguém faz, a gente não está vivendo aquilo que o céu determinou para as nossas vidas, a gente não está vivendo realmente o propósito, e a nossa mente sempre vai ser tentada a se comparar, eu tenho que conseguir também, eu tenho que fazer também, eu tenho que ser assim também, e aí sai da rota, sai do caminho que o Senhor estipulou ali. Então, nós temos que entender que o Senhor tem uma história para cada um, que o Senhor tem um propósito para a vida de cada um. E nós precisamos estar andando alinhados a esse propósito. A nossa vida precisa estar alinhado ao propósito de Deus e não na vida do outro. Então, é o que o Senhor tem para cada uma de nós. Outro tipo de fortaleza também que pode vir é no tempo de espera. Por quê? Quando nós estamos esperando algo no Senhor, nós também vamos ser muito atacados, a nossa mente vai ser muito atacada na questão da dúvida. Se vai se cumprir, quando nós estamos nesse processo de espera, vem aquelas dúvidas, do que adianta orar para essa situação, não tem mais jeito, do que adianta ler a Bíblia, aí às vezes ainda vem aquelas pessoas que falam, desiste, isso aí está fora da sua realidade. Então, muitas das vezes, durante esse tempo de espera, a sua mente vai ser tentada a pensar em uma outra possibilidade, a pegar uma outra rota, a pegar um atalho que venha a ser mais fácil, aí acaba saindo também do propósito que Deus estabeleceu. Então, aqui eu citei para vocês alguns tipos de fortaleza. Então, eu falei aqueles tipos de fortaleza que podem vir, através da rejeição, traição, abuso, incredulidade, pecado sexual, mágoa. E aí falei mais desses que podemos enfrentar no dia a dia, que é a respeito, da concentração, a mente que fica muito cansada, não consegue se concentrar, vem aquele peso, aqueles dias que você acorda, parece que você não vai suportar ficar de pé, você está sendo ali atacado. Falei sobre a racionalização, a mente julgadora, o fato de nós acharmos que não estamos em guerra, a mente que faz comparações. Isso que eu falei para vocês são os tipos de fortaleza que pode se encontrar na mente,
E aí, agora eu vou aqui falar um pouquinho para vocês sobre as armas, né? Que armas são essas? Que nós devemos lutar contra tudo isso que vem sobre a nossa mente, ou então que já vem lá desde a infância. E aí, o que acontece? No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, vai nos dizer, é um versículo muito conhecido, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, olha que maravilha, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento da obediência de Cristo. Então a palavra do Senhor aqui está nos dizendo que as nossas armas, elas não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para o quê? Destruir todas essas fortalezas que eu falei aqui para vocês. Então, mas aí como que a gente usa essas armas? Quais são exatamente essas armas? Bom, primeiramente, primeiro passo, você tem que reconhecer que você está precisando de ajuda. Você tem que reconhecer que todas essas fortalezas que você está tentando sair, não consegue, você tem que reconhecer que você precisa de uma ajuda para ser liberto, que você precisa se libertar diariamente. E aí, a palavra do Senhor, no livro de 1 João, capítulo 1, 9, vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, olha só, se nós confessarmos, então, primeiro, precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Segundo, confessar. Pega um papelzinho, pega uma folha branca e anota. Anota todos esses sentimentos que se manifestam, todos esses pensamentos e renuncia. Confessa diante do Senhor, pode anotar. Eu costumo de fazer isso. Se você quiser, pelo menos uma vez durante a semana, um dia que for mais tranquilo, anota tudo. Todos esses sentimentos que manifestam, tudo que vem na sua mente, anota tudo que você passou e confessa diante do Senhor, renuncia. E aí você vai pegar essa folha, vai anotar, vai colocar debaixo do seu joelho e vai orar ao Senhor, confessando, renunciando, falando, Senhor, esse sentimento me faz mal, a minha mente tem pensado nisso. Você vai orar ao Senhor e pedir ao Senhor que repreenda esse mal que te cerca. Vai orar, vai pedir ao Senhor que repreenda esse mal que te cerca, pedir ao Senhor que destrua essas fortalezas que tem tentado te oprimir, que tem tentado te paralisar, que tem tentado te manter cativo ali, te manter preso ali. E aí, terceiro ponto, né? Falei, reconhecer que precisa de ajuda, anotar esses sentimentos e orar, levar em oração ao Senhor, confessar diante do Senhor. Terceiro ponto, renovar a sua mente em Cristo Jesus. A palavra do Senhor lá no livro de Romanos vai dizer, né, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos. Então é necessário todo dia renovar a mente na palavra. E tem mais, lá no livro de Romanos vai dizer no 8:5 que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então é alimentar o Espírito todos os dias, renovar a mente todos os dias, ler aquilo que edifica, fazer aquilo que edifica o seu espírito. Outro ponto, aprenda a jejuar. É essencial. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus 17:21, Jesus vai dizer ali na sua palavra que a caixa de demônios só sai com jejum e oração. Então, o jejum é muito importante se consagrar para essa libertação acontecer. Mais um ponto, o louvor. Nós vamos ver lá no livro de Atos 16, 25 e 26. Vai dizer, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente, isso aqui é forte demais, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram,
E logo se abriram todas as portas e foram soltas. Há prisões de todos. Então, o louvor, ele tem, quando você louva de coração, olha o que aconteceu ali com Paulo. A mente de Paulo ali naquele momento estava liberta, apesar dele estar preso fisicamente, ele louvou o Senhor e aquele louvor quebrou os alicerces daquela prisão. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, vamos repetir aqui as armas que nós temos, que a palavra do Senhor nos dá. Reconheça que você precisa de ajuda. Anotem os itens, os sentimentos que estão manifestando ali, esses tipos de fortaleza e renuncie. Você pode, é o que eu falei, você pode pegar, anotar tudo numa folha, ora, coloca debaixo do seu joelho. Quando você for orar, pega a Bíblia, coloca assim sobre a sua cabeça, coloca ali a folha debaixo do seu joelho e ora ao Senhor pedindo para que venha destruir essas fortalezas, repreender esse mal. Fala, Senhor, eu venho repreender esse mal que tem me cercado, que tem me oprimido, porque a palavra do Senhor lá em Efésios vai dizer que a palavra é a nossa espada, né? Vai falar sobre a armadura, que eu vou falar já sobre ela. Então coloca aqui a palavra do Senhor, que é a espada, e peça ao Senhor para repreender todo o mal, e vai renunciando, vai confessando, para desfazer essas fortalezas. Depois eu falei sobre renovar a mente em Cristo, aprender a jejuar, se consagrar todos os dias e o louvor. Então, é essencial. E a palavra do Senhor, lá em Efésios 6, vai falar sobre a armadura de Deus, sobre o capacete da salvação. Todos os dias, levanta pela manhã, peça ao Senhor para revestir, blindar a mente, blindar o coração, colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, calçar os pés com o evangelho da paz, e usar a palavra, que é a espada, pedir ao Senhor discernimento na palavra. Ali no livro de Mateus, capítulo 4, quando Jesus ele foi ali tentado, né, por Satanás no deserto, o próprio Satanás queria usar a palavra contra Jesus. Porque o próprio Satanás diz, lança-te para baixo, porque os teus anjos não guardariam. Então, peça ao Senhor esse discernimento na palavra, para que você venha usar como espada contra o inimigo, contra esses ataques. Porque muitas das vezes, eu estava até lendo isso num artigo, nós devemos nos revestir com a armadura, mas também devemos usar as armas. O revestimento serve para nos proteger dos ataques. A armadura de Deus serve para nos proteger, mas nós também precisamos usar a arma ali na hora de se posicionar, que é a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o mais importante de tudo, obediência na palavra. Porque todas nós sabemos que obedecer é muito melhor do que sacrificar. É mais importante do que sacrificar. Nada adianta todo sacrifício se não obedecer a palavra do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, para que a gente não venha se manter enganado, sejam praticantes da palavra, estude a palavra. A palavra é que liberta, a palavra é que transforma. A Joyce vai dizer no livro dela que a obediência é uma coisa de longo alcance, que ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu. Então, isso é muito forte. Então, obedecer a palavra. Então, aqui nós já estamos quase finalizando. Aqui eu trouxe um ditado que eu achei muito interessante. Diz assim: você não pode impedir uma andorinha de passar por cima de sua cabeça, mas pode impedir de fazer um ninho ali. Maus pensamentos podem passar pela nossa mente, todavia não devemos alimentá-los. Eu achei muito interessante esse ditado porque realmente é isso. Impedir que os maus pensamentos vão vir, não tem como a gente impedir. Os maus pensamentos podem aparecer, mas nós vamos escolher se nós vamos alimentá-los ou se nós vamos quebrar, se nós não vamos aceitar aquilo. Orar, ler, meditar a palavra, não, mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Não, a palavra do Senhor diz que eu sou amada, eu sou filha do Pai, que eu sou menina dos olhos de Deus. Quando Satanás tentar vir de dizer, você não é nada para ninguém, você não vai conseguir,
É nesses momentos que a gente não pode aceitar esses pensamentos e usar aqui a nossa arma, a palavra do Senhor, e entender quem nós somos para o Senhor, nossa identidade no Senhor. E mais um trechinho aqui do livro do Max Lucado, que é do livro Um Coração Igual ao de Jesus. Esse trecho me chama muita atenção, porque é exatamente isso que ele vai dizer. Ele vai falar assim, vou ler para vocês. Para ter um coração puro, precisamos submeter todos os nossos pensamentos à autoridade de Cristo. Sua mente é a porta para o seu coração. O Espírito Santo ele fica com você na entrada, ajudando a administrar e filtrar os pensamentos que tentam entrar. Então, se Jesus concordar com o pensamento, deixe entrar. Se não, bote para correr. E aí, como é que você sabe se Jesus concorda ou não com aquele pensamento que está vindo? Você abre a sua Bíblia e armado, como eu disse, com a opinião de Cristo e a espada do Espírito, guarde a entrada do seu coração. Quanto mais seletivo você for com as sementes, mais feliz você ficará com a colheita. Max Lucado. É fantástico, esse trecho aqui é fantástico. Eu trouxe assim, ele de ensinamento para a minha vida, é algo sobrenatural. E, para fechar aqui, quero fechar com um livro de Provérbios 23:7, que vai dizer: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, assim como você se imagina dentro de si, assim será projetado. Então, você é muito mais importante, é isso que cada uma de nós temos que entender, é muito mais importante cuidar da nossa imagem primeiro dentro de nós, porque é o que vai vir de dentro de nós, assim como nós imaginamos, é o que vai se materializar. Então, eu espero que cada uma que for assistir esse vídeo, cada uma de vocês que estiver assistindo, que o Espírito Santo ele venha abrir mais o entendimento de cada uma, que venha abrir mais a visão de cada uma, que cada uma de vocês possam mesmo permitir que a palavra do Senhor entre mesmo, que o Senhor faça a morada mesmo, que para que cada uma venha cada dia ser liberta, né? Todos os dias nós precisamos ser libertos, porque essa batalha é constante, todos os dias nós enfrentamos, mas nós precisamos nos posicionar, né? Não podemos deixar que esses pensamentos venham nos prender, que esses pensamentos, todas essas fortalezas, os traumas venham nos paralisar ali. Então nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos buscar o Senhor a cada dia, porque é Ele que vai transformando, é Ele que vai libertando, é Ele que vai fazendo sobrenatural para as nossas vidas. Então, mais uma vez, eu já agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. É um tema que eu gosto demais, é um tema que eu me identifiquei muito e quero cada vez mais estudar mais, me aprofundar nesse tema, porque é algo que, assim, a gente enfrenta todos os dias, então nós não podemos se esquecer, não adianta nós vencermos só as guerras lá fora, se nós perdermos aqui do lado de dentro, né? Às vezes a gente quer vencer tantas guerras e esquecemos que a nossa maior guerra somos nós mesmos. Às vezes o nosso maior desafio está aqui dentro. Então, que Deus venha abençoar cada uma de vocês. E estou muito feliz de estar aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo, fiquem com Deus.